No ar, notícias dos campos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. Estamos começando o Notícia dos Campos. Este programa tem como redatores Arcade, Fábio Marzarotto, Nilber Ferreira, com participação na opinião de Josiel Tavares. Este programa é sobre os campos missionários de forma interdenominacional. Temos por objetivo aproximar você que crê em Jesus Cristo e nos ouve a estar mais próximo dos desafios missionários para que, como e com a sua igreja, possa conhecer, se envolver e contribuir diretamente com os trabalhos missionários em diversos campos, orando, contribuindo e indo. E hoje, o Notícia dos Campos traz uma edição especial sobre o documentário Canani, Eu Sobrevivi, e também sobre a conferência Missão e Arte. O programa Notícia dos Campos desta semana falou com o cineasta João Luiz Oliveira, que lançou no início desse mês o documentário Canani, Eu Sobrevivi, que narra a trajetória da índiazinha Kanani Haqqani, vítima de tentativa de infanticídio, uma prática ainda muito realizada em algumas etnias indígenas em nosso Brasil. O cineasta contou sobre o seu processo de produção e um pouco do seu trabalho no audiovisual. Em 2009 eu estava me formando em cinema e falei do infanticídio indígena, por conta do filme, do DVD que eu tinha conhecido naquele ano, em 2009, que era a história da indiazinha. E aí eu fiquei chocado com a história. Eu decidi fazer o TCC falando sobre os filmes brasileiros que abordam a questão da violência contra a criança. A Márcia Suzuki, que salvou a Haqqani junto com o Edson Suzuki, né, o marido dela, 2 missionários e etnolinguistas, na tribo Suruahá, no Amazonas, né? E lá eles salvaram a Haqqani e depois adotaram ela. O que acontece é que a Márcia, no início de 2010, mandou um e-mail para mim dizendo que eles tinham ganhado, né, um sítio, né, uma chácara talvez, enfim, que ia ser, eles iam agradecer a Deus, enfim, pela chácara, e ali eles iam receber as crianças indígenas e as famílias, e ela pediu para levar a minha câmera, e aí eu para fazer alguns vídeos para ajudar no apadrinhamento das crianças que eram amparadas lá, socorridas, ajudadas pela Atini. E eu levei a minha câmera e fiz muitas imagens, fiquei 16 dias lá dentro, e saía com eles, inclusive, para atividades, passeios, para escola, para médico, enfim, fui filmando tudo. E aí filmei bastante, e quando voltei para o Rio, fiz um vídeo falando da necessidade da Atini, com a história do Amalé, que é um índiozinho que foi desenterrado, né? E aí eu conversei com a Heloísa Perricé, a atriz, que nós éramos da mesma igreja, na época, a presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro, e ela resolveu narrar o documentário. E deu repercussão, foi exibido em vários festivais no Brasil, eu falei em televisão, o filme foi exibido também em televisão. O filme está no meu canal do YouTube, Amalé. O meu canal é João Luiz de Oliveira.
E aí começou a me dar vontade de fazer um trabalho maior, falando que que o mapa da violência de 2014 tinha mostrado que a cidade mais violenta do Brasil não estava no Rio nem em São Paulo, mas em Roraima, e era uma cidade praticamente desconhecida, que era Caracaraí. E descobriram que a violência, proporcionalmente em relação ao Brasil, era maior ali, justamente por causa da prática do infanticídio pelos indígenas ali. Como num país que fala de direitos humanos, que a Constituição protege a vida de todo mundo e principalmente das crianças, isso continua acontecendo e não tem o tema quase não é discutido, não é debatido, enfim. Então eu só podia filmar nas minhas férias, e tinha ano que não dava. E depois o tempo passou, eu saí da TV em 2018 e pensei, agora eu quero montar esse filme. Claro, eu tive que ter contato com os indígenas lá, enfim, pessoas ligadas à questão do infanticídio, pessoas que salvam crianças, missionários, indígenas. Além do casal Edson e Márcia Suzuki, vários missionários trabalhavam lá na Atini, em Brasília. Então foi um privilégio para mim ter contato com todos esses missionários da Atini. Eles me ajudaram a fazer o filme. Inclusive, na época, eu pude treinar alguns para me ajudarem a captar o som, porque eu não tinha como pagar a equipe, né? Cerca de 10% das etnias brasileiras que ainda praticam, né? Nós temos 200 e poucas etnias indígenas diferentes, então acho que cerca de 20 ainda praticam o infanticídio, né? Inclusive, além da Márcia Suzuki e do Edson Suzuki, alguns deles salvaram crianças mesmo, de socorrer a criança, e muitas dicas que eu recebi, porque eles trabalhavam diretamente com os indígenas e eu não, né? Então eles me davam dicas extremamente importantes de como conversar com os indígenas, de como abordar essa questão do infanticídio. João nos relatou como os missionários têm atuado para salvar essas crianças e acolher essas famílias, e também de como é importante trazer a consciência dos indígenas para amar e cuidar dos seus filhos. Salvando, quando eles podem, salvando essas crianças, né? E alguns têm que sair da aldeia para poder buscar tratamento para essas crianças e passando a trabalhar, continuam missionários, mas trabalhando em outras áreas, né? Tantas outras coisas são bonitas, né? A música. Sem interferir nessas questões, eles procuram, através do testemunho pessoal deles de vida, aqueles que trabalham diretamente nas aldeias, do amor que eles têm pelos seus filhos, do amor que Deus tem por nós, enviando o Filho dele para morrer por nós e nos salvar. Dessa maneira, eles procuram mostrar aos indígenas que eles não precisam matar seus filhos. O trabalho dos missionários é através desse amor, do amor de Deus e do amor que eles têm no coração, né? Levam, quando a família resolve não matar a criança, esses missionários buscam auxílio, ajuda médica, né? nas cidades, né? Isso é muito importante. A ONG Atini, no Gama, em Brasília, tem ajudado a muitas crianças e suas famílias. O cineasta falou a respeito do seu trabalho. Essa ONG lá em Brasília, no Gama, né, que continua até hoje ajudando crianças e as famílias, né? Então é um trabalho maravilhoso. Alguns desses missionários são agentes de saúde, também acabam salvando crianças porque ficam sabendo que uma ou outra criança vai morrer. Às vezes a menina está grávida. Em algumas etnias matam a criança porque o pai não assume ou o pai rejeita a criança. Então esses agentes de saúde também ajudam, né? E, enfim, é um trabalho maravilhoso que os missionários fazem e fundamental para a sobrevivência dessas crianças. João Oliveira trabalhou muitos anos com o telejornalismo, mas com quase 40 anos voltou às salas de aula para estudar e fazer cinema, o seu grande sonho. E Deus honrou o seu passo de fé. E ele nos conta um pouco dessa experiência.
Eu agradeço a Deus pela vocação que Ele me deu de fazer filmes, né? Trabalhei anos com telejornalismo. A minha história é interessante porque eu tentei fazer a faculdade de cinema quando eu tinha por volta de 20 anos e não consegui fazer. Tentei vestibular algumas vezes no Rio de Janeiro. E aí, um dia num retiro espiritual, eu tive uma experiência com Deus e que entendi que era para eu voltar a fazer um curso superior e quase não lembrava mais da questão de cinema. E orei a Deus. Eu tinha pensado em fazer letras, fazer teatro, fazer filosofia, outros cursos, e lembrei de cinema e comecei a fazer a faculdade. E eu comecei a fazer a faculdade sem ter condições nenhuma. Não estava trabalhando, não tinha salário, a faculdade era particular, mas eu dei um passo de fé porque eu criei que Deus estava abrindo as portas. Mesmo eu tendo praticamente esquecido daquele sonho, Deus tinha ainda um propósito. E aí, no tempo dele, ele revelou e abriu as portas. Isso é maravilhoso, porque o nosso coração tem planos, tem projetos, e a Bíblia diz que nós temos que ter. Provérbios fala muito sobre isso. Mas Provérbios também diz, em 19 e 21, que o desígnio do Senhor permanecerá, né, e prevalecerá. Então, foi no tempo de Deus e do modo de Deus, né? No final do nosso papo, o cineasta, nosso irmão João Luiz de Oliveira, agradeceu a Deus a oportunidade e convocou a todos para prestigiar sua recente obra documental, que traz esse importante tema de relevância para nós como cristãos e para toda a sociedade. Nilber Ferreira, para o Notícia dos Campos. O nosso filme, eu não sei se vocês têm site, redes sociais, provavelmente tem. Se puderem botar lá o link, eu vou mandar aqui o link do filme que está no ar, no meu canal do YouTube, né? João Luiz de Oliveira, Luiz com Z. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar para que mais pessoas assistam o filme, vai ser maravilhoso. As pessoas estão começando a entrar no canal e ver o filme ainda. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês, abençoe o trabalho de vocês e que vocês continuem fazendo diferença no reino de Deus. Agora teremos o relato da conferência Missão Arte, na voz da atriz Paola Fachinelli, que ocorreu nos dias 27 de setembro até o dia 1º de outubro. Shalom, a paz do Senhor. É uma grande honra poder compartilhar com vocês como aconteceu a conferência Missão Arte 2021. Meu nome é Paola Fachinelli, eu sou artista, minha formação é em música, sou regente e compositora formada pela Unesp, tenho trabalhado muito nessas áreas específicas, né, de direção musical, de composição. E na minha caminhada eu tive a oportunidade de linkar, vou dizer assim, né? Linkar a arte com a ação social. Creio que é algo que Deus derramou sobre a minha vida, mas eu tenho visto o Senhor chamando os artistas com este propósito como missionários realmente, né? Que usam de sua arte para levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, o consolo, o conforto do Senhor para as pessoas, né? E uma das experiências que eu tive foi com os musicais Missão África, onde o Senhor me deu as músicas, o roteiro, e nós estávamos lançando na época um filme documentário de uma ação em Guiné-Bissau, e o Senhor me deu as músicas, e sempre as minhas experiências sempre foram assim, do Espírito Santo dando as músicas, e eu via a cena, e eu cheguei até a ver coreografias, né? E eu fazia a direção de um coral, e esse coral interpretou, né, 3 dos musicais que eu escrevi. Inclusive as coreografias que o Senhor dava, a gente passava para o coral fazer, né? E através disso
a gente fazia essas apresentações e levantava recursos através de exposições, de quadros, o filme documentário, venda de material, e esses recursos eram direcionados para o projeto da Escola de Música em Guiné-Bissau e depois em Moçambique. E assim fomos fazendo, e teve um determinado ano que eu fui convidada para falar numa determinada conferência, e o tema que o Senhor me deu foi a teoria do ethos, que inclusive está no meu canal do YouTube, depois se alguém quiser ouvir um pouquinho, que fala das emoções, como você molda as emoções através da música, né? Especificamente eu falei da música. E naquela ocasião o Senhor falava comigo a respeito dos ritmos brasileiros, e o Senhor falava assim: na estrutura rítmica do samba tem a célula da alegria. E começou a arder no meu coração um desejo muito forte pela restauração dos ritmos brasileiros, né? Remissão, eu quero dizer, dos ritmos brasileiros e depois de toda a cultura brasileira para o louvor do nome do Senhor, porque a igreja entrou num movimento onde nós cantávamos músicas com ethos, falando de teoria do ethos, mais triste, mais melancólica, mais introspectiva. E o Senhor falava muito forte: eu preciso renovar a força do meu povo. E para isso, eu preciso que a alegria volte para os lábios do meu povo. E meditando muito na palavra de Deus, lendo os salmos, como o Salmo 149, né? A gente ouve ler falando, né, sobre os altos louvores do Senhor, da exaltação, da dança, e aquilo começou a me incomodar muito. Nós, como igreja, não estávamos vivendo essa plenitude do louvor ao Senhor, da alegria, e eu comecei a entender que nós estávamos sendo roubados dessa força de Deus que vem através da alegria do Senhor. E em nenhum momento do Salmo eu leio o Senhor, o salmista falando, né, louvai ao Senhor com tristeza, né, com choro. É claro que nós somos chamados a nos arrepender diante do Senhor, mas é sempre uma chamada para a celebração alegre e festiva, né? E nesse processo aconteceram várias ações, entre elas eu poderia citar que no ano passado, né, que foi um ano que não houve celebração do carnaval, praticamente no Brasil inteiro, o Senhor me deu uma palavra. Ele falava assim: eu quero que ergam um altar ao meu nome durante esses 4 dias. E foi uma palavra profética muito forte para mim, e eu tentei entrar em contato com algumas pessoas, líderes e apóstolos e pastores, pessoas com visão de reino, e não conseguia conectar com essas pessoas, né? Trazer realmente o que o Senhor estava querendo dizer. E quando chegou na terça-feira, antes do carnaval, na semana do carnaval, o Senhor falou comigo novamente, falou assim: olha, se não começar hoje, não dá mais tempo. Se não começar hoje, não dá mais tempo. Porque nós estávamos na terça e na quinta, meia-noite, iniciaria já, né, esse feriado. E aí eu fiquei muito desesperada. Falei: Senhor, tem misericórdia. Foi quando, no nosso grupo de intercessão, né, o grupo que eu faço parte, que é o Torre Brasil 24/7, a nossa líder, né, que é a pastora Cida, ela colocou 120 horas de louvor e adoração. E eu entrei em contato com ela para saber do que se tratava.
e perguntei como seria feito isso, e ela me disse: eu não sei, o Senhor só mandou fazer, mas eu não sei como. Aí eu compartilhei com ela, né, o que Deus havia me pedido, né, que fosse feito, né, que fosse levantado o altar do Senhor em louvor e adoração, né, com oração, intercessão e com artes, e que o propósito era remir a cultura brasileira, as artes brasileiras, trazer isso de volta para o Senhor, que Ele é o centro da nossa adoração, né? E a palavra que o Senhor dava era aquela palavra de Eliseu, quando ele joga aquela erva, a erva naquela água amarga, e a água fica doce, né? Então o Senhor me mostrava assim, que nós somos os portadores da raiz de Davi, né? Nós somos os que carregam o nome de Jesus, Yeshua, e que através das nossas vidas consagradas ao Senhor em santidade, que nós estaríamos transformando toda essa cultura amarga em algo doce perante a presença do Senhor, que pudesse ser restaurada a alegria do povo do Senhor. E assim foi feito. Nós fizemos essa ação de 4 dias em louvor e celebração com vários parceiros para a glória do Senhor, porque quando a conexão acontece, as coisas se desenrolam. E aconteceu muito rápido, porque na terça nós demos o start e na quinta-feira, meia-noite, nós começamos. E foi algo sobrenatural, e a partir daí eu creio que o Senhor começou a mexer nas estruturas da nossa cultura brasileira, e nós cremos que a nossa cultura será toda transformada e remida para o louvor do nome do Senhor. E sobre a Conferência Missão Arte, ela é um desdobramento de tudo isso que o Senhor veio fazendo. E também num outro momento de oração na torre, agora no mês de setembro, o Senhor me deu o desenho dessa conferência, depois de orações, né, buscando o que realmente o Senhor queria que fosse feito. O Senhor deu esse desenho, que era uma conferência de 5 dias, segunda a sexta, o horário, que seriam 2 por dia, que na última nós teríamos um sarau, que seria uma mostra de tudo que desenvolveu ou desenrolou, conectou durante os dias da conferência, e que depois nós teríamos a oração pelos artistas para ativá-los para esse novo tempo, para que eles entendam, porque o propósito da Conferência Missão Arte é realmente trazer para o artista essa consciência de que ele tem uma ferramenta poderosa de comunicação do Evangelho e do amor de Deus, e ele se ver como um missionário, né? Ou seja, ele tem a missão de, através da arte, levar o amor de Deus, levar conteúdo para as famílias, para as pessoas, para os jovens, para todos os públicos, porque as pessoas se alimentam a sua alma através da arte, né? Através da cultura. E foi algo sobrenatural, porque o Senhor também pedia que isso fosse feito no mês de setembro. E como nós tínhamos pouco tempo, nós começamos, né, a articular isso. E é claro, né, eu sou uma musicista, eu sou uma maestrina, eu trabalho com composição musical, tenho um trabalho autoral chamado Música Brasiliana, que está dentro de toda essa visão, né, de resgate das músicas, ritmos brasileiros para louvor do nome do Senhor. E nesse processo nós vimos que era algo urgente, que o Senhor tinha muita pressa, e o Senhor mostrava as etapas de todo esse processo, que não acaba aqui, né, a nossa conferência, né, na semana da Conferência Missão Arte, mas que essa semana foi apenas um ativar dos sonhos que estavam
engavetados, de novos sonhos, um momento para despertamento dos artistas como um todo, né? Em todas as áreas. A conferência ela abrangeu todas as áreas de arte, todas as linguagens artísticas e realmente num nível muito alto de excelência, porque, como eu disse, né, eu não consigo fazer nada sozinha, mas conforme essa visão foi compartilhada com as pessoas se viam dentro dessa visão. O Senhor também falou comigo sobre isso, eu me identifico nesse chamado. Vocês são resposta de oração para nós. Nós queríamos fazer algo nesse sentido, mas não sabíamos como fazer. Então a gente quer ser participantes de tudo isso. Nós queremos colaborar com vocês de alguma forma. E assim o Senhor foi trazendo vários apoiadores, pessoas que colocaram a mão na massa para fazer acontecer. E aí o Senhor me mostrou muito forte, né? O poder da conexão, quando nós temos uma visão que vem do céu, dada por Deus, uma direção específica, que é algo que está sendo liberado no mundo espiritual para este tempo, como as pessoas que estão na mesma busca, né, na mesma conexão, em oração, buscando ao Senhor, ansiosos por algo, para que algo aconteça, como elas conseguem enxergar que aquilo é um propósito de Deus. E foi algo sobrenatural, porque todos que vieram, né, para apoiar essa ação, vieram se vendo parte daquela obra, não como essa obra é da Paola ou é da igreja X, Y, Z. Não, essa obra é do Senhor e eu me vejo parte dessa obra do Senhor. E realmente o Senhor trouxe todos esses apoiadores, trouxe também os artistas que ministraram com muita sabedoria, com uma riqueza de conteúdo assim fora de série, como eu nunca vi em nenhuma conferência de artes no meio cristão. Eu falo isso para a glória do Senhor, crendo que Ele trouxe cada um para compartilhar o seu melhor. E algo muito interessante que aconteceu em cada conferência foi o chamamento. Todos os nossos conferencistas foram usados por Deus para fazer um chamamento para as pessoas saírem dos seus casulos, vamos dizer assim, né? Saírem, tirarem a candeia de debaixo da cama, trazerem os seus dons novamente para a presença do Senhor, saírem do isolamento, porque muitas vezes o artista, ele tem uma ideia, ele tem um projeto, ele não tem com quem compartilhar, e muitas vezes, se você não tem apoio, você não consegue estruturar uma ação em arte. E este tempo é o tempo que o Senhor quer usar as artes como ferramenta na comunicação do Evangelho. A arte é a ferramenta mais eficiente, porque se você pensar, a pessoa depois de assistir um filme, ela tem uma transformação na sua vida, porque o contar histórias, né, que é o que o filme faz, a novela faz, o que Jesus também fez através das parábolas, né? As pessoas, depois de entrar em contato com uma história contada, elas não são mais as mesmas pessoas, né? As pessoas são transformadas pelas histórias, né? Então, essa questão do cinema cristão que a gente conseguiu trazer, essa abordagem da linguagem da mídia que está em alta no momento, como o cristão ter um entendimento e se apoderar disso como ferramenta para comunicar o Evangelho. Então nós entendemos que o Senhor quer sim ativar artistas de todo o Brasil, não só do Brasil, mas esse projeto foi com o intuito de valorizar a nossa arte, a nossa cultura brasileira e o artista brasileiro, dar espaço para que esses artistas manifestem
o quão poderoso é o Senhor através das suas artes, das suas histórias, dos seus livros, dos seus quadros, de exposições, de desfile, o que quer que seja, nós precisamos nos manifestar, né? E a palavra de Deus diz que a natureza toda espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E nós queremos que o Missão Arte, a conferência Missão Arte, ela veio com esse propósito, chamar estes artistas para que se manifestem e manifestem o reino de Deus neste tempo. Então, eu glorifico ao Senhor e agradeço por essa oportunidade de compartilhar um pouco disso com vocês. E quero dizer para vocês que nós vamos continuar, né, com esse projeto, que é o Ativados, né? Ativados Missão Arte, porque nós fomos ativados através dessa conferência a trazer o reino e manifestar o reino de Deus através da nossa expressão artística. Então, o Ativados continua, vai vir muita novidade por aí que eu quero compartilhar com vocês. E com certeza, quando nós caminhamos em unidade, né, o Senhor faz coisas sobrenaturais. E o mistério do Senhor é muito grande, porque a palavra diz que se 2 na terra concordarem sobre algo, assim será feito. Então, realmente nós precisamos nos conectar com pessoas, entrar em concordância, né, dentro da visão que o Senhor dá a cada um, mais alinhados no propósito do Senhor, e começar a colocar a mão à obra, né? Então, a gente teve essa ativação e agora nós estamos indo para ação. Então, em nome de Jesus, eu creio que vocês vão ouvir falar muito das ações que nós vamos estar propondo e desafiando os nossos artistas para que eles tenham a sua arte e manifestem a glória do Senhor através dessa arte de uma maneira como nunca antes. É tempo do novo de Deus, do despertar de Deus, e nós estamos aqui neste tempo por permissão dele, né? Passamos por todas essas tribulações e desafios, porque realmente há um grande propósito nas nossas vidas e Deus realmente quer nos usar especificamente para este tempo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Deixo aqui o meu Insta e o meu YouTube, que é Paola Facinelli. Facinelli escreve com CHI, tá bom? Facinelli. Então, vocês podem me seguir. Tem também o Insta Conferência _Missão Arte, que vocês também podem acompanhar aí as novidades que virão. E é isso, nós estamos unidos em prol do reino e eu agradeço muito a Deus por poder compartilhar isso com vocês. Que Deus nos abençoe e muito obrigada. Este programa é desenvolvido pela Rede de Web Rádios Cristãs Amigas em parceria com a Rádio Transmundial.